Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai ensinar o que nós temos que fazer para aumentar a fé. E ele também vai ensinar sobre o perdão. Mas ele começa esse ensino falando sobre o rico e o Lázaro. Os dois morreram. Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E isso tem a ver com o modo que nós levamos a nossa vida aqui. Como nós vivemos estes dias aqui na Terra. Tem a ver com o que nós seremos quando nós partirmos daqui. Então vamos prestar bastante atenção e seguir o pastor Dave agora. Vamos lá, pastor Dave. Eu realmente be his servant. quero ser o servo dele. I want to be Jesus' servant. Quero ser servo de Jesus. Another word they use is slave. Outra palavra que é usada é escravo. But I want to be his servant. Mas quero ser servo dele. I want to be able to go Quero poder ir and do what he tells me to e do. fazer o que ele me diz para fazer. He's like, say, there's a whole boatload of sick people over here. Would you, Existe um grupo de pessoas doentes aqui. Você que would vai you lá? please go over there and take care of that for Você me? vai cuidar disso para mim? Yes, sir. Sim, Senhor. And I want to be his servant. Eu quero ser servo dele. I don't think there's a place in the Word that we can find any more important Eu não acho que podemos encontrar algum lugar na Bíblia que seja mais importante than when Peter cried out, do que quando Pedro disse: increase our faith. aumente nossa fé. I mean, whatever he told him, O que ele disse para ele, that should work for me. o que Jesus disse para Pedro, tem que funcionar para mim. Wouldn't you think? Você não acha? Why don't we go ahead and open up? Vamos abrir a Bíblia então. Right now I can't do anything else anyway. Agora eu não consigo fazer nada mais de qualquer forma. This 17th chapter of Luke. Lucas 17. When we begin this part, it'll be with the first verse. Vamos começar com o primeiro versículo. You know the story of the rich man and Vocês Lazarus. conhecem a história do homem rico e Lázaro, That's in the previous chapter. que está no capítulo anterior. I don't take any of them out of context. E está no contexto. Anyway, in the previous chapter, the rich man and Lazarus, No capítulo anterior, com a parábola do homem rico e Lázaro, that Lazarus, he laid at the gate full of sores. Lázaro estava na porta daquele homem rico, cheio de chagas. I can just see the rich man's friends coming and going. E eu até imagino os amigos do homem rico vindo e falando. He probably died within the sound of their Vindo e indo. Lázaro provavelmente morreu ouvindo essas pessoas. laughter, Rindo, their feasts. se banqueteando. We do know that when he died, E nós sabemos que quando ele morreu, he went to a place of comfort. ele foi para um lugar de conforto. But when the rich man, Mas quando o homem rico, who lived in violation of the law, que vivia violando a lei, lived in the violation of everything, ele transgredia tudo. he went to a place of torment. Ele foi para um lugar de tormento. There was a separation between the two. E tinha uma separação entre esses dois He lugares. couldn't go back and forth. Não dava para ir de um lugar para o outro. But he begged. Mas ele implorou. He begged if Lazarus could come over. Ele implorou se Lázaro podia ir até ele With just a drop of water. com só uma gota de água, pelo menos. He wasn't cursing God. Ele não estava amaldiçoando Deus. You'd think you ended up in hell. Você acha que se você acabar no inferno, That you'd be mad at everybody. que você ficará com ódio de todo mundo?
But he wanted his own relatives warned Mas ele queria que os parentes dele fossem avisados, so they wouldn't come to that place. para não irem para aquele lugar também. So you end up there, Então, se você acaba no inferno, you'll think you'd be glad everybody that went to hell. você pensa que a pessoa vai ficar feliz se outros forem para o inferno. It doesn't work like that. Mas não funciona assim. Oh, this is before Jesus rose. Isso foi antes da ressurreição de Jesus. So Lazarus was in Abraham's E bosom, então Lázaro estava no seio de Abraão, place of comfort, um lugar de consolo, waiting. esperando. He's the one in the next chapter that he called Foi ele que no próximo chamado, one of these babies, que no próximo capítulo, Jesus chamou de um dos seus one of these filhos, little ones. uma dessas criancinhas. Look what he begins to say here. Olha o que ele começa a dizer aqui no 17. 17 and 1. 17:1. Well, if you want to back up to verse 31, you can see where he was begging. Podemos voltar até o versículo 31 para ver ele implorando. In 31, he said unto him, that is the rich man, if they hear not Moses and the prophets. Now this is power and money. Neither will they be persuaded if one rose from the dead. Porém Abraão lhe disse ao homem rico, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Then Jesus said, as he taught, then said he to his disciples, it is impossible, but at these offense, they're going to come. E aí então Jesus disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. But woe unto him through whom they come. Ai daquele por quem vierem. It were better for him that a millstone was hanged about his neck and he cast into the sea, that he should offend one of these little ones like Lazarus. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos, como Lázaro. Well, he went on to say in the third verse, E no versículo 3, take heed or put a guard on yourself. Take heed to yourself. If your brother trespasses against thee, correct him. If he repents, forgive him. olhai por vós mesmos, ou seja, cuide de vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. And if he trespasses against you 7 times in the same day, and 7 times turns again, saying, oh, look, I repent, forgive him. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Matthew recorded it. Mateus também falou sobre isso. It says, Jesus said, I say not unto 7 times, Jesus disse, não só 7 vezes, but 7 times 70. mas 7 vezes 70. 490 times. 490 vezes. What point would he be making? O que ele quer dizer com isso? That you should be walking in it. Que você tem que andar nisso. Boy, when he told Peter that, Quando ele disse isso para Pedro, 7 times 70 or 7 times, 7 vezes 70, ou então aqui 7 vezes, I know it was Peter was the spokesman eu sei que foi o in the 5th verse. Pedro que falou no versículo 5. And Peter said then, oh my God, E então Pedro disse, meu Deus, you'd better increase my é faith. melhor que você aumente a minha fé. Isn't that amazing? Não é maravilhoso isso? When Peter said, you'd better do something about my faith. Quando Pedro disse, é melhor então que você faça alguma coisa com a minha fé. And it was over forgiving somebody up to 490 times Porque a se day. é para perdoar alguém 490 vezes por dia, Well, he asked Jesus a question. ele fez uma pergunta a Jesus. Jesus gave him the E answer Jesus lhe deu a resposta. of how De como to increase his faith. aumentar a fé dele. He goes on to say, E ele disse, in 5th verse again, o 5 de novo. the apostles said unto the Lord, you better increase our faith. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. And the Lord said,
If you had faith as a grain of mustard seed, you might say to that sycamore tree, you plucked up by the root and planted in the sea, and it should obey you. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. In this increase of faith he was talking Nesse about, aumento da fé que ele está falando, it wasn't just to forgive people, não é só para perdoar as pessoas, but the forgiving of people mas quando você perdoa as pessoas, caused this kind of increase of faith. faz com que a sua fé cresça. You could say to the sycamore tree, Você pode dizer para essa amoreira, you go on, vá embora, you be plucked up by the root, seja arrancada pela raiz cast into the sea. e vá para o mar. He said that it should obey E you. ela vai te obedecer. Again, De novo, this was in response to Peter's, e isso foi resposta à pergunta de Pedro, and that was over forgiveness. que está falando sobre perdão. And he said, did you know you can attain to this kind of faith? E ele disse, você sabe que com isso você pode chegar nesse tipo de fé? But then he goes on to ask him a question. E aí ele vai e faz uma pergunta para ele. He says, Ele diz, but which of you? Now he's either going to be talking to them, então aqui ele diz, e qual de vós? Ou ele vai falar com um deles, a respeito de um deles, or the one they're forgiving. ou sobre a pessoa a quem ele está perdoando. But he says, but which of you? Mas ele diz, e qual de vocês? Now he's asking somebody a Ele question. está fazendo uma pergunta para alguém. And the whole thrust of his teaching E todo o que é importante nesse ensino is to increase their faith. é aumentar a fé. Now, like I said, E como eu disse, I want to be his servant. eu quero ser servo dele. And if he's really going to unlock and increase the faith here, E se ele vai realmente me mostrar como aumentar minha fé aqui, then I want it. eu quero isso. So whatever question he's about to ask, Então a pergunta que ele vai fazer aqui, I want the answer. eu quero ver a resposta. He says, Ele disse, but which of you, having a servant, plowing or feeding cattle, will say unto him that servant by and by, when he is coming from the field, oh, please, go sit down and eat. e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? You know, he's talking to the apostles. Ele está falando com os apóstolos. You know, Luke the physician, Lucas, o médico, Matthew, Mateus, Peter the fisherman, Pedro, o pescador, tax collector, que fazia a coleta dos impostos. most of these had people that worked for them, A maioria desses tinham empregados, servants, servos, until they answered their call. até responder o seu chamado. But he's using it as an example. Mas ele está usando isso como um exemplo. He said, which of you, having a servant, is plowing and feeding cattle, will say unto him by and by, when he's coming from the field, oh, go, yes, sit down and eat. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem Feed voltando yourself. ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa, Take pode care of comer, yourself. And when you're all done, pode cuidar de você mesmo. Quando even você though I'm your acabar, master, embora eu seja o seu mestre, when you're all done, quando você acabar, go ahead and wait on me then. você pode vir me servir. He's asking them, Ele está fazendo essa pergunta para eles. which of you would do that? Quem de vocês faria isso? He says, Ele diz, and will not rather say unto him, look, servant, make ready what I may sup, and gird thyself, and serve me. And after I've eaten and drinking, afterwards you can eat and drink. e não lhe diga antes para o servo, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu.
So how would you treat a servant? Então, como você trataria um servo? That was his question to them. Essa era a pergunta. Because they knew what it meant to have servants. Porque eles sabiam o que era ter um servo. Which of you having a servant? Então, qual de vocês, tendo um servo, Oh, you've been working in the field all day? que estava trabalhando no campo o dia todo? Please. Ah, você trabalhou Come here, bastante. sit Vem down. aqui, então, sente, Eat. coma. After you're full, Depois que você estiver bem cheio, then come on over aí and você pode vir até mim wait on e me. me servir. Jesus said, would you do that? Jesus perguntou, você faria isso? He answers his own question. E aí ele responde a sua própria pergunta. He said, I trow not. Com certeza não. He knew they wouldn't. Ele sabia que eles não fariam isso. Then he made the statement that took me so long to E aí ele understand. fez a declaração que demorou muito para eu entender. He says in 10, Ele disse no 10, well in 9 again, bom, o 9 antes. does he thank the servant because he did them things which commanded him? I trow not. Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Now, Peter asked for an increase of faith. Então Pedro pediu para aumentar a fé dele. This is what he's given him. E é isso que ele está dando em resposta a Pedro. He said, you have to forgive that guy 490 Você precisa times in a day. perdoar esse homem 490 vezes por dia. My God, you'd better E, increase ai, my meu faith Deus, then. então é melhor você aumentar a minha fé. This is what he was teaching them. E é isso que ele está ensinando agora. But included in this increase of the faith Mas, incluso nesse aumento da fé, is the moving of mountains, está o mover dos montes trees into the ocean, e árvores até o oceano, diseases, doenças, o revivals. avivamento. We're talking about the highest level or Estamos operation falando do maior nível de operação of faith. da fé. Well, would you treat your servant that way? Como você trataria o seu servo dessa forma? Oh no, Não, I trow not. eu creio que não, ele I don't disse. care how hard he worked. Não importa quanto ele trabalhou, You come and wait on me first. você vai vir me servir primeiro. Make sure I'm fed. Vai me se assegurar de que estou alimentado. Afterward, you can E sit down. depois você vai sentar. Then suddenly, E aí, de repente, he says, so likewise you. When you shall have done all those things which are commanded you, my gosh, he took every one of them and they put them in the servant's role. assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei. Então ele colocou todos no papel do servo agora. This is what I wanted. Era isso que eu queria. When the mother of the sons of Zebedee wanted her sons to sit on the left and right hand of Quando a Jesus, mãe dos filhos de Zebedeu pediu para que os seus filhos sentassem à direita e à esquerda de Jesus, says it doesn't work quite like that. Jesus disse, não funciona bem assim. That he that's great among you will be your minister. Porque o que é maior entre vocês é o ministro. But he went further than. Mas aí ele continua. But he that's first, Mas aquele que vem primeiro, he that's first among you, aquele que vem primeiro entre vocês, he'll be your slave. ele vai ser o seu escravo. Well, Peter asked the question I couldn't. E Pedro fez a pergunta que eu não poderia ter feito. So what did he say? E o que ele disse? So likewise you, when you shall have done all those things which are commanded you, say, we're unprofitable servants. We have done that which is our duty to do. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. When he said unprofitable servants, Quando ele diz servos inúteis, he didn't mean your righteousness was as filthy rags. ele não quis dizer que a sua justiça eram He was saying, trapos. when you've done all, you want to increase
increase those faith? Você quer que sua fé aumente? When you've done all you know to do, Quando say, você fizer tudo o que sabe que tem que we're fazer, unprofitable servants. diga que é um servo inútil. We have done Porque eu fiz that which is our duty to do. o que eu devia fazer. This is what he meant. Ele quis dizer o seguinte: You're going to follow me. se você vai me seguir, You're going to be my servant. você quer ser meu servo? You're going to do the things I tell you. Você vai fazer o que eu te disser para fazer? You're going to be my servant, are you? Você vai ser meu servo mesmo? Really? Mesmo? If you're going to be my servant, Você vai ser meu servo. then you will Então, forgive that guy você tem que perdoar as pessoas 490 times a day. 490 vezes por dia. Então vamos entender o seguinte: Jesus chamou os apóstolos. Lucas era médico, Mateus era coletor de impostos, Pedro era pescador e assim por diante. Então Jesus dá o exemplo de servo, porque eles com certeza entenderam muito bem, porque eles tinham os seus empregados, eles tinham os seus servos. Então Jesus diz que o servo, ele é qualificado não porque ele fez o seu serviço direitinho, porque ele fez as suas obrigações. O servo é qualificado, é um bom servo porque ele perdoou. Jesus disse que o servo dele, que é bom, é aquele que perdoa. E quando nós, Jesus ensinou isso então, que quando nós perdoamos, a fé aumenta. É incrível isso, porque Pedro ficou assim, numa situação tão delicada, porque Jesus disse, você tem que perdoar 490 vezes por dia. Ele disse, isso é demais, então aumenta a minha fé, porque é difícil. Então Jesus explicou que o servo é bom quando ele perdoa todas as vezes que for preciso. Então ele é qualificado, ele é um ótimo servo. Para Deus, esta é a qualificação, perdoar. Não só fazer o serviço, não é só fazer o que é da sua obrigação, mas perdoar. E isso faz com que a fé aumenta. Nós estamos pedindo, Jesus, aumenta a minha fé. Perdoa as pessoas com o amor de Deus e a fé vai aumentar. E os milagres vão acontecer. Então, agora nós podemos fazer uma oração para Jesus abençoar você. Estenda a sua fé dessa maneira. Pai glorioso, nós te louvamos, te bendizemos e pedimos que a sua mão poderosa toque os corações que estão ofendidos e magoados, que com a tua graça eles sejam libertos agora. Em nome de Jesus, que todo esse rancor, que todo esse mal-estar, da falta de perdão, da contenda saia desse coração agora, em nome de Jesus, que a paz reina, que os relacionamentos, Senhor, familiares sejam abençoados com harmonia, com paz, com entendimento, com reconciliação, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, porque o Senhor foi até aí, aonde essa família estava precisando desta bênção. E nós te agradecemos e dizemos amém, aleluia, glória a Jesus. Então, agora que nós chegamos ao final, eu vou deixar o nosso endereço para que você conheça mais sobre esses ensinos. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br e vamos agora nos despedir com louvor para glorificar esse Deus maravilhoso. Até o próximo programa e Jesus abençoe você. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome, para sempre te
Jesus, aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.